Olá, aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Era o nosso desejo fazer esta segunda parte do tema que fizemos ontem e que também já o postamos no YouTube, na nossa página, na construção da arca. Era nosso objetivo fazer a gravação lá fora, em plena natureza. Mas como está a cair uma neblina, somos forçados a fazer a gravação no interior da nossa habitação. O tema que nós escolhemos para esta segunda parte é: onde estão os pescadores e caçadores de Deus? Sim, porque a obra final desta terra vai ser realizada pelos pescadores e pelos caçadores. Possivelmente você pensará: eu nunca ouvi um título semelhante em relação às coisas de Deus. Pois bem, esse título não é invenção minha, mas é baseado numa passagem da Escritura, do livro do profeta Jeremias, que eu gostaria de ler de novo convosco. Abramos, pois, a nossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 16, e vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Portanto, 16, o capítulo, o versículo é o 14 até ao 17. Diz assim: portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que isto não será mais dito. Vive o Senhor, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém, vive o Senhor, que retirou os filhos de Israel da terra do norte e das terras para onde ele os tinha levado. E eu os trarei novamente para a sua terra, que dei para seus pais. Eis que eu enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão. E depois mandarei vir muitos caçadores, e eles os caçarão sobre todo o monte, sobre toda a colina e dentro dos buracos das rochas. Porque os meus olhos estão sobre os seus caminhos. Eles não estão escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade escondida dos meus olhos. É nesta passagem que nós acabamos de ver quem são, quem representa nestes últimos dias os pescadores e os caçadores de Deus. Se a palavra pescador já está bem familiarizada com todos nós, porque quando Jesus estendeu o convite para o seguirem àqueles que lançavam redes no mar da Galileia, Jesus lhe disse:
eu farei de vós pescadores de homens. E isto todos nós entendemos. Mas a verdade é que a palavra caçador possivelmente você ainda não ouviu mencionar que o caçador faz parte daqueles dois grupos, pescadores e caçadores, que nos últimos dias vão recolher para o celeiro de Deus as almas que se irão salvar. E deixem-me ler a mensageira do Senhor, já lemos isso, mas eu quero, para quem não viu a primeira parte, lembrar a mensageira do Senhor, comentando esta passagem da Escritura, no livro Colportor Evangelista, ela diz as seguintes palavras. Diz ela assim: são necessários, exatamente, são necessários colportores e evangelistas para caçar e pescar almas. Não pode ser mais claro. Caçadores e pescadores, o objetivo é pescar almas. E continua. A colportagem deve agora ser empreendida zelosa e resolutamente. O colportor, cujo coração é manso, modesto e humilde, pode efetuar muito bem. Saindo de 2 em 2, os colportores podem alcançar uma classe que nossas reuniões campais não atingem. De família em família, eles levam a mensagem da verdade. Assim, chegam em íntimo contacto com as pessoas e acham muitas oportunidades para falar do Salvador. Cantem eles e orem com aqueles que se veem a interessar pelas verdades que eles têm para dar. Falem às famílias as palavras de Cristo. Podem esperar êxito, porque deles é a promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Os colportores que saem no espírito do Mestre têm a companhia de seres celestiais. Queridos amigos, eu posso dizer-vos, porque conheço bem o trabalho de colportor. Quando entrei e quando saí. Quando entrei, o colportor era um ganhador de almas. E havia uma luta entre nós, colportores, para ver no final do ano quem dava mais estudos bíblicos e quem trazia mais almas para a glória do Senhor aos seus pés. Passados quase 20 anos, eu deparo-me com uma colportagem completamente corrompida
e pervertida. Porque os colportores deixaram de ser ganhadores de almas e passaram a ser ganhadores de dinheiro. Deixaram de ser missionários para serem empresários. E assim verem as suas contas aumentarem, a sua vida económica crescer, mas a sua vida espiritual diminuir. Por isso, precisam-se de pescadores e caçadores nestes últimos dias. Mas eu gostaria, nesta segunda parte, de analisar em profundidade estes dois grupos que a mensageira do Senhor chama de colportores. Colportor, palavra colportor, vem de uma palavra francesa, colporteur, e o colporteur, ou o colportor, é aquele que vai de casa em casa apresentando a sua mercadoria e levando e criando interesse naquele que o recebe. E por essa razão, como nós vimos na primeira parte, Deus inspirou a mensageira do Senhor para que ela dissesse ao seu marido Tiago White para desenvolver este ministério divino da colportagem. Mas, infelizmente, este trabalho foi um trabalho de tantas vitórias. Tantas igrejas foram abertas. Tantas almas foram trazidas para a igreja, para o redil do Senhor, através dos colportores no passado. Mas deixem-me, nesta hora, precisamos de ver importantes diferenças entre o pescador e o caçador. E é interessante que a obra dos dois vai na mesma direção, que é ganhar almas. O objetivo é ganhar almas para Cristo, mas existem grandes diferenças entre os dois grupos. Vamos começar com o pescador. Portanto, um pescador tem um terreno para desenvolver esse trabalho de pescador. E esse trabalho de pescador, ele tem que ser desenvolvido no rio ou nos mares. Porque o pescador só consegue pescar onde houver águas. Porque a razão por que se chama pescador é porque ele faz o seu trabalho em contacto com as águas. E isto é importante. Mas é curioso que já o caçador, o terreno de ação dele não são as águas
como o pescador. Notem que o profeta Jeremias diz que a primeira obra seria feita pelos pescadores e que depois dos pescadores Deus enviaria os caçadores. Agora notem o que é que diz acerca dos caçadores. Diz no verso 16: Eis que eu enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão. E depois mandarei vir muitos caçadores. Reparem que a obra de ajuntamento, de recolha, de salvação, é feita por estes dois grupos. Um exerce o seu trabalho nas águas e o outro diz-nos a seguir: e eles caçarão sobre todo o monte, sobre toda a colina e dentro dos buracos das rochas. Aqui já começamos a ver grandes diferenças. O trabalho do pescador é um trabalho que exige muita paciência. Porque o pescador, ao lançar a rede ou ao lançar a linha, ele lança, mas não sabe aonde está o peixe. Mas, quando ele lança a rede, e de uma forma especial, quando ele lança a linha, e eu gostaria de deixar a rede, porque a rede já envolve mais pessoas, vamos falar no singular. Quando ele lança a linha, ele lança a linha à água, mas o que vai atrair o peixe é o isco que ele colocou na ponta do anzol. E esse anzol com isco vai levar o peixe a ser atraído e a morder o isco. E no fim de morder o isco, é muito difícil que ele seja solto do anzol. Porque o anzol o segura. Portanto, vimos que agora, quando ele lança a linha, ele tem que ter paciência até que na linha haja um esforço. Se veja a força que a linha faz no momento em que o peixe mordeu o isco e agora já está amarrado pelo anzol à linha. E é aqui o trabalho do pescador. Ou seja, ele está ali sentado ou de pé, à espera que venha o isco, aliás, que venha o peixe, melhor dizendo, que morda o isco, que faça força na linha, para ele então depois puxar a linha e tirar o peixe. Com o caçador, já assim não é. O caçador, ele vai para o campo armado, e hoje, naquele tempo,
ele ia com uma espada, com uma lança, mas hoje o caçador já vai mais bem equipado e já leva a sua espingarda, já leva algo que lhe vai ser útil para atirar quando a presa aparece. Mas há aqui uma grande diferença. É que enquanto o pescador puxa a linha, não sabe o que vem na linha, o caçador, quando atira, já sabe aquilo que atirou. Ou seja, a grande diferença começa aqui logo. Ou seja, o pescador caça o que não... pesca o que não vê. O caçador caça o que viu. Só que há uma coisa totalmente diferente. É que o caçador espera a caça, o pescador espera o peixe que morda o bicho. Mas outra coisa muito interessante é que o pescador, um bom isco, depressa atrai peixe. Mas o caçador não tem isco para a caça. Ele tem que ser rápido e ágil quando a caça aparece, porque quando não, ela foge e perdeu a oportunidade de apanhar essa caça. Então vimos que a paciência do pescador é diferente da paciência do caçador. O caçador tem que agir rápido. Quando ele vê a caça, tem que atirar. E tem que atirar de uma forma a não falhar o alvo. Mas o pescador não tem alvo para atirar. Simplesmente o isco é que vai trazer a caça, aliás, vai trazer o peixe para a linha. Com o caçador, assim não é. Portanto, já vimos que o terreno é diferente. Para o pescador tem que ser água, para o caçador tem que ser montes e valados e até, como diz a Bíblia, cavernas nas rochas. Deixem-me dizer-vos outra coisa. O pescador, quando apanha o peixe, ainda está vivo. O pescador, o caçador, quando vai apanhar a caça, ou ela já está morta, ou ela está ferida, porque só assim é que ele consegue apanhá-la. Porque de outra forma a caça vai embora. Se ele falhar, a caça vai embora. Se ele não matar ou não ferir em pontos estratégicos, mesmo ferida, a caça vai embora. Agora, o que é interessante aqui é que, enquanto o pescador corre o risco de pescar o que não quer, o caçador pesca
caça aquilo que ele quer. Ele só vai atirar àquilo que ele deseja. E este é o trabalho do caçador. Agora, destes dois grupos, eu quero dizer que há um deles que é mais dificultoso. Porque o pescador está confortavelmente sentado e simplesmente espera. Precisa de paciência. O caçador não. O caçador não pode estar parado. O caçador tem que subir montes e valados. Tem que ir à procura, tem que ver sinais, vestígios de caça. Agora, o trabalho do caçador é desgastante. Muito desgastante. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que hoje o trabalho que tem que ser feito tem que ser mais as pessoas que o vão fazer têm que ter mais características de caçadores do que pescadores. Porquê? Porque o tempo de estar à espera que o peixe morda o isco, já não há tempo para isso. Agora nós precisamos apanhar a caça, atirar e matá-la para as coisas deste mundo e trazê-la aos pés de Jesus. O trabalho do caçador é mais desgastante. Tem que ser um trabalho mais exigente. E hoje, esta tarde, depois do almoço, irei para os montes caçar, à procura de caça, para atirar certeiro nela e para contribuir para a sua morte, para este mundo e para que através de Jesus ela possa viver. Deixem-me ler algumas coisas interessantes do livro Colportor Evangelista. Livro Colportor Evangelista, na página 42 e 43, diz assim a mensageira: a fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas. Raramente nos virão procurar de modo próprio. Portanto, vimos que o peixe vem procurar a isso. Mas a caça não vem procurar o caçador. É o caçador que vai procurar a caça. O caçador tem que ir à procura da caça. E diz aqui: outro campo de labor existe mais humilde, talvez mais igualmente promissor. Encontra-se no lar humilde e na mansão do grande. Diz assim: levai os livros aos homens de negócio e aos ensinadores do Evangelho, cuja mente não foi intraída para as especiais verdades para este tempo. Homens de negócio
e homens que pregam o Evangelho, mas que não conhecem a verdade. É essa caça que nós precisamos ir. É essa caça que nós precisamos atirar. É essa caça que nós temos que levar a espada do Espírito. E diz, a mensagem deve ser dada nos caminhos, a homens que têm parte ativa no trabalho do mundo, aos ensinadores e dirigentes do povo. Milhares podem ser atingidos do modo mais simples e humilde. Os mais intelectuais, aqueles que são considerados os homens e mulheres mais dotados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras de um que ama a Deus e que pode falar deste amor tão naturalmente como o mundano fala das coisas que mais profundamente o interessam. Muitas vezes, as palavras bem preparadas e estudadas têm apenas pequena influência. Mas a verdadeira e honesta expressão de um filho e filha de Deus, falada em natural simplicidade, tem poder para abrir a porta de corações que por muito tempo estiveram fechados para Cristo e seu amor. Os livros alcançarão os que não podem ser alcançados de nenhuma outra maneira. Os que vivem longe dos grandes ajuntamentos. Eu chamo a esses os ouvintes dos atalhos. A tais pessoas, nossos colportores devem levar os livros que contêm a mensagem da salvação. Nossos colportores devem ser evangelistas de Deus. Ir de casa em casa, em lugares fora de mão, abrindo as Escrituras aos que a encontrarem. Acharão os que estão ansiosos de aprender as Escrituras. Desejo grandemente fazer tudo o que estiver a meu alcance. Desejo grandemente fazer tudo o que estiver em meu poder para alcançar os que estão nos caminhos e atalhos. Em vosso trabalho encontrareis os que estão batalhando contra o apetite. Falai palavras que os fortaleçam e os animem. Não deixeis Satanás apagar a última centelha e esperança do seu coração. Cristo diz do errante, vacilante e que luta com o mal: deixai-o vir a mim. E ele coloca a sua mão debaixo dele e o levanta. A obra que ele faz, vós como seus evangelistas, podeis fazer ao irdes de lugar em lugar. Trabalhai com fé, e esperando que almas sejam ganhas para aquele que deu sua vida, a fim de que homens e mulheres pudessem estar junto de Deus. Cristo semeava as sementes da verdade onde quer que estivesse, e como seus seguidores, podeis testemunhar em favor do Mestre, fazendo um muito precioso trabalho no círculo familiar. Em assim vos associando com o povo, muitas vezes encontrareis os que se acham doentes e desanimados. Se vos achegais a Cristo, levando o seu jugo diariamente, aprendereis dele como levar mensagem de paz e conforto aos aflitos e desanimados, tristes e contritos. Podeis indicar aos desanimados a palavra de Deus e apresentar aos doentes ao Senhor em oração. A orardes, falai a Cristo como farias
a um fidedigno e muito amado amigo, mantendo uma doce, franca e agradável dignidade, como um filho de Deus, isto será reconhecido. Portanto, vimos que Deus precisa de homens que vão lá para fora, contacto com as pessoas, batam às portas, em todos os lugares, caminhos, valados, outeiros, cavernas, não importa. Eu gostaria de concluir contando uma das muitas experiências de colportor. Um dia, na zona do Alentejo, ali naquela zona do distrito de Porto Alegre, eu andava a colportar numa aldeia. E eu colportar naquela aldeia, estava já para vir embora e apercebi-me que, ao longe, não muito longe, talvez uns 300 metros, havia um rebanho de ovelhas que pastava a deliciosa erva. E eu pensei, se há ovelhas, tem que haver um pastor. Hoje, obrigatoriamente, já há guardas com redes elétricas, mas naquele tempo, estamos a falar sensivelmente há 35 anos, mais ou menos, eu pensei ir até ao meio do rebanho à procura do pastor. Não foi fácil, porque tive que descer da aldeia e fui pelas terras de cultivo à procura do pastor. E é verdade que quando me aproximava do rebanho, um dos cães do rebanho veio ao meu encontro de uma forma bastante negativa. Eu temi, porque como agora me podia livrar, eu levava a minha pasta com os livros e como me podia eu agora livrar do cão. Mas aquele cão estava tão bem ensinado que o seu dono assobiou-lhe e ele voltou para junto do dono. E o dono disse-me, pode vir, que o cão não lhe vai fazer nada. E assim foi como o dono falou. Claro, num contexto completamente diferente, no meio das ovelhas, junto do pastor, eu apresentei-lhe os livros que tinha. E é verdade que não gastei muito tempo ao apresentar os livros, porque o pastor virou-se para mim e disse, eu quero esses livros. Eram livros muito bons, ainda hoje quem os tem sabe que eram livros muito bons de saúde, e misturado com esses livros de saúde estava o livro Grande Controvérsia, também conhecido como Grande Conflito. O homem puxou pelo dinheiro, ele tinha dinheiro na carteira, e pagou-me os livros a pronto pagamento. Naquela altura foram 8 contos. Para aqueles que se lembram dos contos, para a malta jovem já não se lembra, mas foram 8 contos. E quando eu me estava a ir embora, ele disse-me o seguinte, olha, você vai àquela casa ali em cima, estava aí não muito próxima, aquela casa é de um cunhado meu, e você vai lá falar com ele e vai-lhe dizer que eu comprei os livros e ele também tem que os comprar. Foi literalmente isto. Vá lá porque eu tenho a certeza que ele vai comprar porque ele gosta dessas coisas. E então, eu, claro, estava ali por essa razão,
levar a mensagem da verdade presente, e também era através do dinheiro dos livros que garantia a subsistência minha, e na altura tinha as minhas 3 filhas e a minha mulher. Então eu lá fui, e como realmente havia um pastor falado, o cunhado disse: se o meu cunhado comprou, eu também compro, nem precisa estar a perder tempo. E então eu perguntei àquele senhor se havia mais alguém por ali. E ele disse: não, só vive ali um casalito, mas já são pessoas de idade, já idosos. E então, olha, se você quiser, vá lá, mas não acredito que lhe vá comprar nada. Mas de qualquer forma, olhe, vá lá. E então, como eu estava ali no meio dos montes, então eu fui lá. E claro, o senhor mandou-me entrar, a mulher mandou-me entrar, e ela disse-me assim: olha, nós não sabemos ler, por isso nós não vamos comprar livros nenhuns. Mas há uma coisa que não sei se você nos poderia ajudar. E eu disse-lhe: diga o que é que é. Eu não sei se você sabe medir a tensão arterial. E eu disse: por acaso sei. Sabe, é que nós compramos um aparelho e nem eu nem a minha mulher sabemos. E o médico disse que nós temos que ver a tensão arterial muito, bastas vezes assiduamente. E eu disse: está bem, tragam lá o aparelho, meço-vos a tensão arterial. Acabei de medir a tensão arterial, estive ali a conversar um bocadinho com o senhor, ele ofereceu-me comida, já não me recordo se comi, se não comi, não me recordo, mas chegou o momento de eu ir embora. E quando eu ia para ir embora, ele disse: não, não, você não vai embora daqui assim. E eu disse: então porquê? Não, não vai não. E ele disse: Maria, anda comigo. E eu achei estranho ele estar a chamar a mulher. Pensei que ele me ia dar alguma coisa, porque ele vivia no campo, não é? Pensei que ele me ia dar alguma coisa. E então ele dirige-se mais a mulher e eu já com a pasta na mão, preparado para partir, dirige-se à capoeira das galinhas. E ele disse: Maria, apanha a melhor galinha que estiver aí para este homem, porque este homem não é um homem qualquer. Por isso apanha a melhor galinha que estiver aí. E eu vi que a mulher fez aquilo com todo o gosto também. Ela não foi contrariada. Ela agarrou na galinha viva, pegou na galinha viva e disse: olha, eu vou meter esta galinha aqui nesta caixa, você vai levá-la e vai ser para você comer mais a sua família uma boa canja na sua casa. Eu agradeci ao homem, naquela altura eu ainda comia carne, por isso eu tive que ir rapidamente para casa, porque tinha a galinha no carro, e fui para a minha casa, cheguei junto à minha mulher e disse: olha mulher, está aqui, o Senhor já me abençoou imenso o dia de hoje, vendi 2 coleções de livros e ainda trouxe esta galinha que está aqui viva para nos banquetearmos com ela. Eu lembro-me destas experiências e digo que ainda há bocadinho estava ali a fazer a minha oração e disse: ó Deus, dá-me a mesma força e a mesma capacidade que tinha naquele tempo. Hoje tenho um pouco mais de experiência e conhecimento. E se juntarmos esses ingredientes todos, a colheita será farta. Eu quero continuar a ser caçador e vou apenas comer uma sopinha e depois irei para os montes, para os valados, à procura da caça. Fiquem com Deus. Faço um apelo a todos aqueles e aquelas que não negligiem este trabalho, porque este trabalho, diz-nos a mensageira do Senhor, sabem até quando é que ele vai? Só apenas vou ler
este parágrafo. E eu sempre falei isso, mas estava a deixar de o fazer como Deus ordena. Diz assim a mensageira do Senhor: enquanto continua o tempo da graça, haverá oportunidade para o colportor trabalhar. Quando as denominações religiosas se unirem ao papado, que já é o caso, para oprimir o povo de Deus, lugares onde há liberdade religiosa serão abertos pela colportagem evangélica. Se num lugar a perseguição se torna severa, que os obreiros façam como Cristo ordenou. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Se ali vier perseguição, ide para outro lugar ainda. Deus guiará o seu povo, tornando uma bênção em muitos lugares. Não fosse a perseguição, e não seriam tão extensamente espalhados para proclamar a verdade. E Cristo declara: não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Até que no céu tenha sido pronunciada a palavra e está consumado, haverá sempre lugares para trabalhar e corações para receber a mensagem. Colportor Evangelista, página 19. É nessa força, na força de Elias, que no espírito de Elias, que iremos fazer esse trabalho pela graça de Deus. Às vezes contentava-nos colocarmos num lugar, não quer dizer que vamos deixar de o fazer, e distribuir alguns livros, mas agora nós queremos ir porta a porta, casa a casa, até à última casa. Vamos na força do Senhor, e quem se quiser juntar, porque Deus diz para ir 2 a 2, façamos este trabalho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pelo poder do teu Santo Espírito. Porque, querido Deus, tu vais reacender a chama que tem estado apagada. E em especial na minha vida. Porque eu quero ir, Senhor, às ovelhas que estão fora do rebanho. Às ovelhas que não estão neste aprisco. Tu conheces os lugares. Esta tarde estaremos na cidade de Oliveira do Hospital. Foi ali que eu comecei a obra da colportagem. A primeira coleção de livros. O primeiro trabalho foi ali e vai ser ali que nós vamos estar a fazer esta obra. Senhor, fica connosco. Mas, por favor, traz mais caçadores para o campo. Porque, querido Deus, o tempo esgota-se e o Espírito Santo está se retirando da terra. Capacita-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Tira qualquer espécie de medo, de temor e ajuda-nos, em nome de Jesus, a sermos filhos que trabalham como o nosso irmão mais velho Jesus e que trabalham na força e no poder que Ele nos dá. Que tu, bom e santo Espírito, venhas sobre mim nesta tarde e que abençoes todos aqueles e aquelas que vamos contactar e que abençoes também os livros que vamos levar e que queremos vender pelo sangue de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e peço a todos que me escudem com as vossas orações
na caça. Porque nós queremos trazer muita casa para a glória do Senhor. Fiquem com Deus.